O segundo momento do programa que a gente vai debater agora são as jogadas cruciais que passaram pela decisão do árbitro. Mozart, treinador do Ceará, elevou muito o tom questionando algumas das marcações. Então a gente já trouxe Léo aqui para a gente debater. Não faria sentido ter um programa sem passar por essas jogadas. Assim que a gente terminar a análise dessas jogadas que foram fundamentais para o jogo, a gente segue com o Léo para analisar a derrota do Ceará. Vamos então, para as jogadas que foram decisivas para o jogo. Eu não vou nem passar pelo gol anulado do Ceará. Anulado, bem anulado, é, não tem discussão. É algo que nem cabe aqui a discussão. Na transmissão gerou uma confusão no primeiro momento, mas assim, na hora. Mas depois, como qualquer transmissão, ela mostra o lance oficial do VAR com as linhas e o ponto do toque, que estava um pouquinho antes do pause ali. Replay. E aí faz com que. É da pré-assistência, tá? Sim, é a primeira bola. A primeira bola. A diferença não é nem ajustada. Não, é tem muito... a linha... Eu tive a percepção no campo. No campo eu tava tranquilo que tava impedido. Na transmissão, por causa do ângulo assim, não sei do ângulo que tu assistiu, mas na transmissão eu achei... Na transmissão parece ajustado. Eu vi o jogo no campo, mas meu ângulo é impossível, porque eu vejo atrás da barra. Tá? Mas quando eu vi o primeiro replay da transmissão, eu achei que ia depender do pontinho que o operador do VAR marca, porque... Não tem VAR semiautomático e quando depende desse pontinho fica um pouco aleatório. E foi rápido o VAR, né? Foi bem. Mas quando minutos depois vem a imagem oficial da CBF, o pause ali da transmissão, ele tinha sido um pause meio equivocado. A distância era 2 framezinhos antes, eu acho, de tinha tocar ali na bola. Tem uma foto também que está circulando, que é a foto usada quando os torcedores do Ceará estão reclamando, que ela é bem... O ângulo dela é muito ruim, assim, dá realmente a impressão e não dá para ver o lance do ponto do passe mesmo, toque, assim. né? Que eu acho que foi a imagem que deve ser essa imagem sem mostrar que a bola o jogador que dá o passe não tinha tocado na bola ainda. Mas vamos então, para as jogadas que realmente de fato polêmica, precisam de uma análise maior. E aí eu vou pela ordem cronológica dos acontecimentos e eu vou começar pelo lance que poderia ter gerado a expulsão de Marcelo Aju. E foi o lance que o treinador do Ceará mais cobrou, mais insistiu, mais reclamou na coletiva. Eu confesso que eu não conhecia a regra que foi aplicada. Tá? Durante o jogo... É raro acontecer isso. Né? Durante o jogo, eu recebi o print dessa regra, mas Léo falou que na própria transmissão foi também esclarecida. Renata Ruel, né? Cássio também assistiu o jogo com a transmissão da ESPN, esclareceu essa regra. Que regra é essa que eu estou falando? Na hora que Filipinho perde a bola e Marcelo Aju vai no desespero para fazer a falta, se a jogada para ali e a bola vai para as mãos de Thiago Couto, era falta, e ainda que o árbitro tivesse dado amarelo em campo, o VAR poderia chamar para dizer, era o último homem aqui, a falta impediu e essa bola é para vermelho. O que é que aconteceu? Como, ao invés da bola ir para as mãos de Thiago Couto, ela foi para os pés de Melk e Melk dribla Thiago Couto, entrou na regra da exceção, que é, caso o árbitro dê vantagem e essa vantagem resulte em gol ou numa clara chance de gol... Deixa eu ler o máximo que pode ser aplicado é amarelo. Lucas, eu vou ler exatamente regra, aqui. Se a falta impedir uma clara oportunidade de gol e o árbitro der a vantagem, o jogador que cometeu a falta pode receber apenas um cartão amarelo em vez do vermelho, caso a jogada termine em gol ou em uma chance perigosa. Isso aconteceu. Foi o caso. Foi uma chance perigosa. Aí foi analisado que foi uma chance perigosa porque Melk chegou a driblar Thiago Couto, né? Se Thiago pega aquela bola ali, a gente estava expulso. E Mozart falou na coletiva que ele não achou que teve a grande chance, achou que era muito melhor. Ele achou que não teve a vantagem. Que ele não teve a vantagem. Então ele concorda, ele sabe a regra. Ele sabe, ou soube durante, né? Mas ele fala, a gente não teve vantagem. Agora, eu acho que são dois debates aqui. Primeiro, que aí não é debate, o VAR não podia fazer nada. Sim. Tá? Só se o VAR considerasse que driblar o goleiro não era chance clara de gol. E aí ficam 2 pontos.
o que é vantagem e quando o árbitro deve dar vantagem. Porque aos 15 minutos do primeiro tempo, uma expulsão vale mais que um gol. Veja só, seria muito melhor para o Ceará se não tivesse dado a vantagem. Mas a regra do futebol manda dar vantagem, né? Se não dá a vantagem ali e o cara perde o gol... Também não tem como, assim. Vantagem é vantagem. A choradeira ia ser muito grande. Porque, assim, porra, ele ia sair na cara do goleiro. É vantagem, pô. Léo, tua visão desse lance, depois a gente volta aqui para a mesa com essa dúvida dessa jogada do que seria a expulsão do Marcelo Aju com 15 minutos de jogo, né? Era outro roteiro, outra partida, né? Total. Do primeiro tempo, que já foi muito bom do Ceará, talvez fosse para matar o jogo, né? Pois é, assim, eu também desconhecia essa regra. E na transmissão, a Renata Ruel, ela faz uma intervenção, acredito que até através de uma mensagem, assim, que o narrador até leu a mensagem, assim, ela nem foi uma participação mesmo direta, aparentemente. E assim, depois do lance finalizado, o lance posto mesmo, assim, é muito mais fácil concluir da forma mais próxima do que o Moza concluiu, né? Que não houve vantagem. Porque a gente está diante do fato que ele driblou o goleiro e perdeu o gol, né? Do fato que não houve vantagem. Se faz o gol ali, ou se para o lance e dá a expulsão, e obviamente que um jogador expulso com 15 minutos, aparentemente seria muito mais vantagem ao Ceará. Mas eu acredito, assim, a discussão para mim está muito encaixotada aí pela regra mesmo, que pouca gente conhece e não tinha como o VAR intervir ali. Ele optou pela vantagem num lance muito rápido. Assim, é um lance muito rápido, um jogador ali na cara do gol. E assim, não sei nem se ele teve muita convicção ali sobre a expulsão e seria mais um termo de dúvida, né? Seria mais uma condição dele dizer assim, se não foi um lance para expulsão, eu não dou a vantagem e o VAR, eu expulso o cara e o VAR depois diz, não foi para expulsão não, foi amarelo, assim. É um lance muito ajustado, porque ele não tinha como saber. De toda forma, ele ia prejudicar o Ceará, nesse aspecto. Se ele não dá não deixa o lance seguir, para o jogo, expulsa. Verdade. E o VAR chama e diz assim, não foi para expulsão não. Acho que alguém correndo por trás, Filipinho já estava chegando, né? Exatamente. Assim, porque tem um detalhe, foi intencional, mas não foi daquelas que você olha assim, entrou para rasgar, né? Foi até uma tentativa de brecar lateralmente a jogada, mas eu acho que se a bola vai para a mão do Thiago Couto, vai recomendar porque assim, eu discordei já de Moza no caminho e de um ponto que Léo trouxe aqui, assim, houve vantagem. Não houve vantagem no placar, porque o Ceará não conseguiu fazer o gol. Mas teve uma vantagem no lance. O Ceará... mais fácil o Melk fazer o gol cara a cara do que uma cobrança de falta. Claro, o Melk pega a bola, dribla o goleiro. Então, assim, ele passa o lance. O jogo vai para um lance à frente. Se Melk não dribla o goleiro, se Thiago pega a bola ali, acabou o jogo. Sim. Cartão vermelho para Marcelo Aju. Não tem o que fazer. Porque aí, de fato, não houve vantagem no lance. Sim. Ele saiu e não aconteceu nada. Mas ele dribla o goleiro, tem a chance de fazer o gol, e aí o jogador do Sport, Filipinho, chega para interceptar. Mas para mim teve vantagem no lance. Não teve vantagem no placar, porque não conseguiu fazer o gol. E aquela história da dupla, que você não pode aplicar uma dupla punição. Não, nem uma dupla vantagem. Assim, nem uma dupla vantagem. Porque nesse caso é como se fosse assim, ó, tenta fazer o gol. Se tu a fizer, vantagem tu tem não é expulsão. o gol. Não dá. A vantagem não é o gol, a vantagem é a sequência do lance. Porque, na verdade, é isso. A regra do futebol prevalece antes da regra da expulsão. Diz assim, ó, deu vantagem. Era para dar vantagem? Era. Pronto. Ao momento que deu vantagem, o cartão vira amarelo. No momento que deu a vantagem, aquele cartão que poderia ser vermelho, o teto desse cartão passa a ser... Teve até um lance, eu até comentei aqui com o Fred, acho que foi no final do primeiro tempo, uma bola que bate na mão do jogador do Ceará na entrada da área. Seria uma falta maravilhosa pro Sport, mas ele deu a vantagem. Biel ficou com a bola e não tinha o que fazer, porque estava todo mundo meio marcado, tinha sido um bate e rebate e tal, aí deu a vantagem, seguiu o jogo. Biel teve a vantagem. Esse árbitro, me fugiu o nome dele. Braulio. Teve um jogo ano passado, Sport Fluminense, não foi ele, tá? Aquele 2-2 Sport Fluminense, que é justamente o lance que gera o pênalti do Fluminense. Que é a falta em... que é aquilo. E eu vi ele hoje fazendo esse mesmo... Eu não sei se foi uma jogada pro Ceará, acho que foi pro Ceará a jogada. Não me lembro se foi pro Ceará ou pro Sport essa jogada. Em que houve uma falta, era uma jogada de ataque, houve uma falta, ele esperou, eu acho que era um ataque do Ceará, eu acho que foi no primeiro tempo ainda, era um ataque do Ceará, foi exatamente isso, era um ataque do Ceará,
lembrei o lance. Lembrei 100% o lance. É uma bola que Fernandinho empurra um marcador do Sport. A bola tá vindo alta, Fernandinho empurra o marcador do Sport, ganha a bola, toca de lado, o Ceará não consegue terminar a jogada. E ele só marca a falta depois que o Ceará perde a jogada. Ou seja, eu não sei se a regra... Isso vale para... Foi a mesma coisa que eu ponderei no Sport Fluminense ano passado. Não sei se você lembra um lance que o Sport faz uma falta, o árbitro diz que... O árbitro... Era uma falta do Sport do Fluminense. O árbitro dá a falta, mas deixa seguir. Aí essa jogada vira pênalti. Essa bola do lado direito. Ele volta depois naquele Sport Fluminense. E eu não sabia que podia fazer isso. Porque pra mim, na hora que ele deu a falta, não pode ser o pênalti depois, porque ele deu a falta. Só que ele não apitou pra dar a falta. Ele esperou a jogada do Fluminense acabar. Quando a jogada do Fluminense acabou com pênalti, ele disse, não foi pênalti não, foi falta antes aqui. Sim. Tá? Sim. Foi falta aqui pro Sport. Ele tinha dado a falta pro Sport. Como se o cara do Fluminense tivesse ganho a bola fazendo falta no Sport. Ele marca essa falta, ele volta lá atrás e marca. O VAR chama e diz, não foi falta não, ele ganhou a bola limpo. Então foi pênalti. Veja, na minha leitura da regra, o árbitro tem que marcar a falta quando acontece. Não é impedimento. O impedimento tem a orientação do Bandeira deixar seguir. Hoje, nesse lance do Ceará, ele deixou seguir. Talvez ele não tivesse convicção se tivesse sido falta ou não. Ao deixar seguir, ele tem um VAR a favor dele, é mais inteligente. Só que eu não sabia que podia. Aí quando o Ceará perde a bola nesse lance, ele diz, tinha sido falta ali de Fernandinho. Ele tinha que deixar seguir, pô. Tinha que deixar seguir. seguir. Não, a jogada do gol, sim. Tinha que deixar seguir. Mel que sai na cara do goleiro. Tinha que deixar assim. seguir, claro. Se ele para ali, a confusão vai ser muito maior. Muito maior. Não tenha dúvida. Então, esse aí não é também nem tanto um caso que a gente pode questionar porque o VAR estava de mãos atadas, a leitura foi do árbitro no campo, de vantagem. Me parece meio injusto, mas é o que determina a regra. E é meio injusto porque não foi gol. Porque se fosse gol, tá? Repito, eu acho que se chegasse as nuances assim. Professor Mozart, quer o gol ou quer a expulsão? Lucas trouxe as nuances. Se Thiago Couto pega a bola, a Ju estava expulso. Sim. Estava expulso. É. Se Melk... A bola foi muito perto se a bola vai no gol, o árbitro acertou pra caramba. E se o árbitro voltasse pra dar falta e expulsar, era uma confusão Era uma danada. confusão gigantesca, assim. Veja, essa regra aí, ela não é confusa, não. Ela pode ser questionada. Ela é muito clara. Ela é clara. O que fica... Ela é, não vou dizer nova, mas acontece poucas vezes lances como esse. E tem 2 dedinhos de interpretação que era vantagem ou não. Tá? Mas a vantagem não é... Porque esse é o erro de Mozart. A vantagem não é sobre a expulsão. Era melhor Melk cara a cara com o goleiro ou falta. Essa é a vantagem. Isso. E Mozart estava debatendo na coletiva como se a vantagem fosse a expulsão. Aí eu concordo. Se a vantagem for considerada expulsão, mas não é isso que a regra diz. O que era melhor para o Ceará? Uma falta na entrada da área ou um jogador cara a cara com o goleiro? Né? Eu acho que esse é o ponto central. Segunda jogada de polêmica na ordem cronológica é o pênalti para o Sport. Que é aquele pênaltizinho safado, né? Assim, não teve nenhuma grande falta, mas o jogador reduziu, o Marlon reduziu e foi atropelado por cima e por baixo. Por cima e por baixo. Pelo jogador do Ceará. Não foi uma jogada violenta, não quebrou ele no meio, mas... E aí eu sempre... Sabe qual é a minha definição? Acho que o Léo vai concordar, porque aconteceu parecido no último jogo do Ceará. E aí, meu amigo, quem decide é o árbitro de campo. Quando ele dá pênalti, o VAR não tira. Quando ele não dá, o VAR não chama. Não, mas, na verdade, isso é algo novo. Não vinha sendo assim, não. Isso está sendo uma norma da arbitragem brasileira de ter menos intervencionismo. Mas é isso. Esse tipo... não é assim desde que o VAR existe, não. Sim, eu sei. Esse tipo de... Eu vou chamar de faltinha, tá? Eu vou chamar de faltinha. Houve a falta? Houve. Esse tipo de faltinha, o VAR, muito raramente, ele vai contra o árbitro. Se o árbitro deu, fica. Tanto que assim, eu vejo o jogo e tenho a televisão do lado para ver o replay. Eu vi. Olhei o replay. O primeiro lance, na verdade, como acontece antes, eu vejo o lance no ao vivo, entre aspas, né? Porque tem um delay aí de 20 segundos. Quando eu vi, eu não achei nada. Quando eu vi o replay, que eu vi a mãozinha e o pezinho, eu disse, pronto, não tem como o VAR tirar, porque tendo o toque, não tem como o VAR tirar. Agora, se não tivesse dado, que é o que aconteceu, Léo, com
Ceará e Vila Nova, né, Léo? Um lance parecido, né? Exato. E contra o Vila Nova foi mais ainda, porque ele empurrou e deu embaixo. O jogador do Vila Nova deu em cima e deu embaixo em Pedro Henrique. E não marcou, assim, um lance que já no final do jogo, depois de o Ceará ter levado o empate, e o de hoje, pelo Sport, inquestionável, assim, o pênalti foi bem marcado, foi um pênalti claro ali, o erro foi do Fernando ali, aquele pênalti que a gente, totalmente desnecessário. E o que revolta... Mas ele é meio traiçoeiro, porque se o atacante desacelera, o cara vira um trem, né? Desgovernado. Mas é inevitável isso que o Léo tá falando. A reclamação do torcedor do Ceará volta pro jogo contra o Vila Nova. E traz para a questão da apatia da diretoria, né? Que depois do jogo contra o Vila Nova, depois daquele lance claro ali, deixou, assim, não se manifestou, deixou para lá. E aí tomou na cara agora, né? Na cara agora. Uma semana depois tomou na cara. Meu primo, eu tenho um primo torcedor do Ceará, Cândido Neto, e a gente tava assistindo o jogo se falando, e teve até, quando ele teve esse primeiro lance, eu tava o tempo todo, o lance ainda do impedimento. Eu disse, pô, eu acho, bem antes de Renato Rael falar, ó, o Ceará teve vantagem, mas teve vantagem, ficou naquela e tal. E aí, na hora que Renato Rael falou isso, tá vendo aí, ó, eu acho que era isso mesmo, pô, já deu amarelo, independentemente, podia ser uma chance clara, mas como teve a vantagem. Aí, quando chegou no lance do pênalti, ele não aguentou, não. Aí ele disse, meu irmão, Ceará não tem força política nenhuma, meu irmão, aí já vai para isso que o Léo tá falando agora, porque aí ele quase, eu falando com você, ele assiste a gente, não sei se ele tá vendo agora ou se vai ver, um abraço, meu velho, e não sei se, mora em Natal e o filho é Ceará lá já. E aí, a queixa dele na hora do pênalti, primeiro, eu acho que caberia na hora que é o último lance capital do Ceará, mas aí já vem a questão... É o pênalti a gente tá falando do pênalti do Sport. O pênalti do Sport, porra. Então vou chegar no Ceará. Detalhe, esse ele aceitou, ele não aceitou é outro. Só para não confundir, então eu confirmo daqui a pouco, mas é exatamente o que o Léo falou, a falta de força política do Ceará nos bastidores, assim, há uma queixa, pelo menos ele me falou, e na hora que o Léo traz a mesma coisa, isso me ligou o alerta na hora, que traz a mesma relação, como se houvesse um acúmulo de marcações do tipo. Primeiro, o lance do Sport eu achei muito pênalti. Esse até falou, o cara, inclusive o replay da transmissão, a câmera chega até em HD claro, aqui mesmo, com o cara... em cima e embaixo, pô. Embaixo também? Tem um pezinho. Tem um pisãozinho. Eu achei só com empurrão. Não, pode seguir. Então, Léo, como o Cássio já estava entrando no outro lance, que a gente até conversou previamente... Que no fim das contas é o único discutível. É o discutível. Veja... O primeiro é discutível até o entendimento da regra. Isso. O segundo, acho que todo mundo... Você pode dizer, você entra na linha de que o Ceará não teve no jogo anterior, mas o erro é o Ceará não ter tido no anterior, não é a marcação agora. E é natural que o torcedor do Ceará... faça essa... Porque foi ontem o jogo. Exato. Então, assim, fica muito vivo na memória. Mas você vai mesmo mexendo, você vai mesmo mexer na caixinha. O campeonato tem 38 rodadas, você acaba com uma caixa cheia de erro de arbitragem. Pró e contra. Você vai pesar mais os que foram contra você. Mas claro. O terceiro, e na hora que ele vai acumulando, porque o terceiro, o primeiro você vê a discussão na hora, antes da linha da regra, fica cada um achando uma coisa. O do pênalti, você vê a revolta pelo outro, mas quando chega o terceiro, aí esse eu acho que tem discussão. Esse aí cabe a minha velha questionamento. E a discussão eu nunca sei quando é e quando não é. Pronto, mas aí eu vou dar eu vou opinar em cima disso. Por exemplo, na hora, inclusive eu até falei, e esse agora, que ele aguentou, meu primo? E esse agora? Esse eu marcaria. A gente fala conversando pelo WhatsApp. Porque nesse lance, a cabeçada é para trás, Sim. Não é o cabeçado pro gol, é para trás. Ainda que a Ju estivesse perto, a bola, o braço não tá colado. Não tá assim também, mas não tá colado. Não há movimento de abertura. Não, a cabeçada é para trás. Assim, não há movimento de abertura... Como, por exemplo, houve com Zé Marcos. Mas nesse lance... Ou Rafael Ramos no jogo. Mas nesse lance é até mais difícil, porque você não espera o cara cabeceie para trás. A barra tá ali, a cabeçada foi para cá. Mas o ponto é, juntando com o que Fred fala. Velho, se marca esse pênalti, eu não estaria achando isso, meu irmão, passar a mão no Leãozinho. Eu realmente não... talvez eu também não ficasse, não. É muito difícil esse tipo de marcação. É muito mais difícil. É difícil da gente entender, porque cada hora é uma é difícil, inclusive, de entender para onde não vai. Não era para ser. Veja, coisas... Era pra ter uma regra, ou não é, meu amigo? Coisas que eu sei que são analisadas, tá? Que cabem nesse lance. Cabeçada muito perto do jogador. Isso conta.
Resvalou em alguém do Sport antes? Não me pareceu que tenha resvalado. Não me pareceu. E nem no próprio. Nem no próprio. A Ju tava aqui e a cabeçada foi pra cena ali, ó. Mas dali pra cá. E nem no próprio. Então, fica cabeçada muito em cima dele, com pouco tempo para reação. Primeiro ponto para se analisar. O braço já estava onde está. Na hora da cabeçada, o braço já estava não muda, onde está. não vai um pouquinho para a direita. Não tá colado ao corpo, mas também não tá muito aberto. E aí eu vou dizer a explicação que eu vi no pênalti do Sport pro Sport. Essa explicação veio no pênalti pro Sport contra o Londrina, quando o Perotti finaliza e acontece o pênalti. Naquele jogo, é por isso que eu tô dizendo, a gente fica de pinball, de quem tá explicando a regra. Naquele jogo foi dito o seguinte, porque naquele jogo não tava colado, mas não tava tão aberto, foi muito parecido onde bate a mão. O jogador não teve tempo de reação. Naquele jogo a explicação foi, se é em direção ao gol, tem que dar o pênalti. Se não fosse em direção ao gol, não seria pênalti. Eu não sei se... Veja só. O lance Londrina, até para o torcedor do Ceará que de repente não viu, não se recorda, o chute na linha do gol. O chute é na pequena área e o cara tá ali a um... Na linha do gol. O cara tá na linha do gol. É tudo o que o Fred falou. Mas se não bate no braço é gol. E é por isso que dizem que esse tipo de lance, em direção ao gol, não importa se tá muito aberto ou pouco. É pênalti. Eu presumo... Tá? Ou seja, é o ângulo da barra. Veja, a cabeçada foi aqui. Se fosse a barra atrás... Pro lado de cá... Ainda que a barra estivesse a uns 2,5 metros, a linha do gol tivesse a uns 2,5 metros, então teria que ser pênalti dentro dessa lógica. Porque eu tô falando, do jeito que bateu, eu já vi muito pênalti ser marcado. E vamos continuar vendo. Isso. Semana que vem a gente vai estar aqui. Vai lembrar desse lance. Lembra aquele jogo que não deu pro Ceará? Que o Guilherme trouxe agora. Exatamente. Do Vila Nova. Esse agora passou o sarrafo. E isso aqui não pode ser. Se não tivesse tido Sport Ponte, talvez tenha um jogo do Ceará, se não tivesse qualquer jogo que a gente for falar aqui. Tem um jogo no final de Copa Nordeste, Ceará e Bahia, do Luiz Otávio, um pênalti que é uma cabeçada, se não me engano, do braço do Luiz Otávio, uma situação muito parecida e até mais lateral da área, assim, é mais até fora do gol. Mais pra linha de fundo. Assim, vai ver sempre. Assim. É uma pena. Vale uma pena pro espetáculo. Vale um ponto ainda sobre o lance. Nos 3 lances, as marcações foram de campo. Todas. As marcações foram de campo. Tudo foi de campo. Não, e ele estava muito convicto. O impedimento também foi de campo. Mas nesse caso, é preciso dizer que não houve marcação, que poderia... ele não enxergou isso e, na hora, obviamente, esperou um pouco que a bola vai para a linha de fundo, se eu não me engano. Né? Vai para a linha de fundo e não veio a orientação. Porque Luiz Otávio chuta para cima. Luizão, né? E não veio uma revisão do VAR. E foi até engraçado, eu estava no campo, eu vi o replay, né, dentro do campo, e eu disse, bati logo o Thiago Couto. Bati, tipo assim, porque o juiz... Mas não estava autorizado. Não, estava autorizado, porque o jogador do Ceará, o árbitro volta para dar um amarelo, que o jogador do Ceará reclamou tanto, o árbitro autorizou muito rápido. Só que aí teve uma confusão. Ele foi muito convicto. Teve uma confusão do árbitro com o jogador do Ceará, não vai me fugir quem é. Eu acho que foi Luca, não? Não vou me lembrar, que leva um amarelo, acho que foi Luca, que leva um amarelo por reclamação. Léo, eu vou dizer minha sensação, enquanto torcedor mesmo, vendo o lance. Vi, na hora não vi nada, obviamente, virei pra TV. Quando eu vi onde bateu, minha sensação foi, é o VAR que vai decidir. Eu não sei. Eu não sei, não. Também. E minha sensação foi, fudeu. Eu fiz assim, fudeu. E tá na mão do VAR. 1x0 ali, até no contexto do jogo, também mudaria ali pouco depois que o Sport faz 1x0, tem esse lance pro Ceará. Léo. Eu achei pênalti, assim, justamente por essa situação, assim, mas também desconheço esse detalhe da regra de ser um remate direto ao gol, a condição que estava da marcação. Mas, assim, não era um braço colado. O braço não estava aquele ostensivamente aberto, aquela posição bem antinatural, mas eu acho que ele estava aberto, até tá meio espalmado, assim, o braço. E também não é aquele pênalti absurdo, que se você não marcar... Também, se tivesse sido marcada... Ninguém tem segurança, né, sobre esse pênalti. O que me incomoda, principalmente, é esse lance não ter tido uma checagem mais detalhada. Porque não é um lance de observação clara do árbitro, pela própria condição do momento ali do lance. Assim. Era um lance de muito tumulto na área. Era um lance de bate, rebate, bola. É difícil ele ter uma clareza ali, 360 graus de onde bateu, de onde bateu, se a posição era natural. Muito difícil que ele tenha essa clareza e não ter... pelo menos ter tido uma checagem um pouco mais demorada do VAR. E por não ter tido, Léo, é que eu acho que a questão de pra onde foi a bola que definiu. Tipo, olharam assim, não, a bola tava indo e não tava indo em direção ao gol. Porque cabia tudo ali, no que a gente vê. E o pior, que a gente tá falando de regra, mas às vezes não é a regra.
Porque isso não tem escrito em lugar nenhum, não. É a orientação. Não é regra isso, não. Não tem lugar nenhum escrito isso. Inclusive, cada futebol parece que tem a sua regra. Aí descobri a orientação da semana. Veja só. É exatamente isso. Porque vai eu mudando... já cansei disso, assim. Eu já falei, eu não comento mais bola de mão. Porque eu não sei quando é. Comentar, comenta, que a gente tá comentando. Não cravo, eu não cravo mais, exatamente. Mas tem uma época que eu parei. Se é porque alguém me deu esporro aqui. Foi caso deu esporro uma vez. Como é que não vai comentar essas bolas? Tem que comentar, eu dei. Eu passei a voltar a comentar, mas assim... Mas não tem como cravar, não. Porque é isso, semana que vem vai ter o próprio Braulio apitando o jogo e o próprio Braulio marcando uma coisa diferente do que marcou hoje. E na outra semana, diferente de novo. E é isso, porra. Não dá pra confiar nesses caras, entendeu? É a orientação que vem, ele sabe-se lá de onde. Mas ele até bateu o tiro de meta. Eu tava achando que ia fazer o velho quadrado. Vamos lá, tá? Léo, hora de falarmos... Bola e campo. Por que o Ceará perdeu esse jogo, tá? Uma partida que, na minha visão, o Ceará recuperou o controle dela com 15, 20 minutos do primeiro tempo. Foi um início melhor do Sport, mas sem nenhuma grande chance, sem nenhuma jogada construída. O Ceará errando muito a saída de bola no começo do jogo, mas eu fiquei com a sensação de que do meio até a última bola do primeiro tempo, e basicamente a última bola do primeiro tempo foi o gol anulado, o Ceará ele foi ganhando território, ganhando espaço, mas ao longo de toda a partida me pareceu um time com mínima clareza ofensiva. E a gente aqui na parte do esporte, a gente bate muito na tecla do quanto o esporte dá de espaço para os adversários construírem suas jogadas. A gente sempre diz o seguinte aqui, Léo. Quando os times trabalham a bola no campo do esporte, quase sempre o esporte permite que esse adversário defina o que vai fazer. Se vai cruzar na área, se vai chutar no gol. Se não for um passe errado, um cruzamento errado, ou uma finalização errada, ou uma bola que o Sport corte depois que vem o cruzamento, trave o chute, algo nesse sentido, sempre fica muito nas mãos do adversário. A gente viu o Avaí fazer isso contra o Sport, a gente viu o Novo Horizontino, em parte do jogo, fazer isso contra o Sport, o América Mineiro fazer isso contra o Sport. O Ceará fez isso contra o Sport, mas teve uma chance de gol realmente clara, que precisou de aquela bola que bate na trave, e Thiago Couto se vira ali e chuta para escanteio. Essa é a grande, grande chance do Ceará na partida. Eu fiquei com a sensação, Léo, de que o time mostrou muita organização para assumir o controle do jogo, diria até que rapidamente, né? 18, 20 minutos ali, acho que o Ceará já tinha o controle daquele primeiro tempo, mas mostrou muita dificuldade em transformar esse controle. A melhor jogada do Ceará é a jogada do impedimento do gol, né? E aí depois que leva o gol, essa dificuldade vira algo muito mais flagrante, porque o Ceará teve mais uma outra leva de domínio territorial, de volume de jogo, mas um mundo de escanteios, porém nenhuma chance trabalhada, nenhuma bola que deixe alguém em condição de finalizar para o gol. Léo, tua visão desse Ceará, que para mim é ainda muito travado ofensivamente. Fred, o Ceará tem sempre uma dificuldade muito grande dessa saída construída, apoiada desde a defesa, né? Principalmente com o Bruno Ferreira, né? Que tem um jogo com os pés pior que o do Richard. Ele é inseguro e essa insegurança, de alguma forma, ela é transmitida para quem está compondo a zaga ali, né? Você vê que quando o Bruno Ferreira é o goleiro, o Luiz Otávio fica mais travado, você vê que o Éder fica mais travado. O Ceará precisa que seu meio campo baixe um pouco mais para associar nessa saída de bola. Quando você vê o Richard, você percebe que o Luizão e o Éder conseguem ganhar mais espaço de campo para sair jogando. Então o Ceará começa ganhando jardas ali, né? Fazendo esse paralelo, o Ceará já começa um pouco mais à frente. O Ceará já começa com o adversário mais empurrado para trás na própria construção da jogada, justamente por ter um goleiro que consegue transitar nesse jogo. Então, assim, esse ponto, ao meu ver, não foi nenhuma dificuldade tão grande do Ceará. Para mim, a dificuldade que o Ceará tem nos arremates, e é uma dificuldade que existe desde o começo da temporada. O Ceará chegou a fazer um jogo contra o São Bernardo pela Copa do Brasil,
que o Ceará teve 25 finalizações. Assim. Não, foi pela Série B, perdão. O Ceará teve 25 finalizações no jogo. Mas isso é uma coisa que é muito, muito explicada nos erros de montagem desse elenco. O Ceará, ele não tem sequer um camisa 9 com características de centroavante para a gente chamar de ruim. Não tem. O Ceará não tem um centroavante ruim. O Ceará não tem um Clebão. O Ceará não tem. Assim, é um erro de montagem inaceitável. Inaceitável. E quando a gente parte sempre daquela premissa de quem acompanha a Série B... Você bateu muito na tecla nisso no jogo do Vila Nova, né? Exatamente. Assim, a gente fala muito que numa Série B você tem um goleiro e um 9, você pavimenta ali basicamente o caminho do o Ceará acesso. ser os dois nesse momento. O Ceará não tem nenhuma coisa nem outra. Dentre todos os times que são postulantes ao acesso, em termos de orçamento, em termos de poder, de camisa, de elenco, o Ceará é o único que não tem um 9 e um goleiro nesse momento. Assim, é um erro de montagem de elenco, principalmente um contexto. Você precisava ter um camisa 9 nível Série C mesmo, um cara que fosse um cara trombador, que fosse um cara forte, um cara de referência. Qualquer camisa 9. A crítica beira o absurdo, porque você joga a luz do time não ter um 9. O 9 que o time traz como camisa 9, o Wendel Silva, não tem características de um 9, é um cara que joga fora da área. O Luca, que é o cara que veio ano passado, é um cara que também joga fora da área. O atacante da base, que subiu para o profissional, que é o Gabriel Amaral, também joga mais fora da área. Então, assim, nem na base você tem um 9 com características de um 9. Então, isso explica muito porque que o Ceará constrói o jogo, sai de certa forma até organizada e recupera o Sport realmente tem esse domínio no começo do jogo, assim, muito causado por essa dificuldade do Ceará sair jogando, muito causado pela dificuldade do Rafael Ramos mesmo, errando muito, vem nessa fase negativa, onde é alvo de muitas críticas, e traz também uma carga negativa das outras temporadas, e é mais um erro, ao meu ver, na remontagem desse elenco, a manutenção de algumas peças, como o Rafael Ramos, como o Richardson, como outras peças bem criticadas, e com a manutenção bem inexplicada nesse momento, até porque não é um jogador nem um pouco barato. Então, o Rafael Ramos errando muito, e o Moza faz uma escalação que, mais uma vez, é alvo de críticas nesse sentido. Acho que, ao meu ver, o acerto relativo à manutenção do Matheus Araújo, que foi bem acho que no jogo de hoje, tinha ido bem no último jogo contra o Vila Nova, mas a formação do meio campo com o Lucas Lima e o Zanocelo ali, e ainda mais numa situação onde ele traz o seu melhor jogador em termos de potencial técnico, que é o Dieguinho, para jogar praticamente o jogo todo contra o Maranhão. Minha pergunta estava engatilhada até, Léo. Por que Dieguinho não está firmado já? Já voltou, já tem um certo tempo? Ele tá firmado, mas ele jogou 90 minutos contra o Maranhão praticamente. Então não tá firmado, né, Léo? Não, ele tá. Porque são escolhas. O Dieguinho é inquestionável. É inquestionável, exatamente. Mas são mais escolhas inexplicáveis do Moza. São escolhas como o Melk marcar um golaço, seu primeiro gol como profissional contra a Juazeirense, de repente passar 3 jogos sem jogar. De repente o jogador, o João Gabriel, fazer sua melhor partida como profissional e de repente sumir da escalação. Assim, são situações que o Moza não consegue explicar. E que vão jogando mais questionamentos sobre o trabalho. Porque o Moza é um cara que, em qualquer análise sobre o Moza, sobre o trabalho dele, a gente traz essa análise que é um cara resultadista. E quando ele continua fazendo um futebol que não entrega performance, e quando não entrega resultado também, é muito fácil criticar. É um treinador que tem um método muito fácil de ser criticado. E quando ele não entrega os resultados, que é o que geralmente é o destaque do trabalho dele, ele faz um futebol feio, ele é um cara que preza por ter um bom sistema defensivo, mas que nem esse aspecto vem prevalecendo no Ceará, um time que leva 5 gols em 2 jogos,
É um time que vem tendo uma fragilidade defensiva. É um treinador que tem algumas insistências com algumas peças, como o próprio Rafael Ramos hoje, mas muito mais por condição do Alex Silva, né? Tá fora da relação hoje, mas que ele não bota jogadores como... O Ceará tem pelo menos 2 laterais direitos na base em condições de jogar. Tem o Enzo, que também joga de ponta, tem o Aloísio, o próprio Júlio César, que também joga improvisado de lateral. Então, assim, o Moza opta por escolhas, o Lucas Lima muito questionado, e acho que a dificuldade do Ceará nesse começo de jogo com o Sport, insistindo muito com o Barleta, tentando muito com o Filipinho, mas também errando muito, né? O Sport cruzando muita bola na área, né? E nesse aspecto a defesa do Ceará muito, muito, muito bem nessa questão de rebatida de bola. Sim. É uma defesa que costuma se enganchar pouco. Por mais que no recorte recente tenha dificuldades aí com essa bola aérea. Mas o Ceará realmente equilibra quando consegue crescer. Eu acho que o Luca tem uma parte importante nisso. E é o que vai validar o começo do argumento aqui na análise, né? O Luca, que é o centroavante que em tese seria a referência, faz o time jogar mais porque ele sai para buscar jogo fora da área. Só que a partir do momento que ele tem o Fernandinho aberto por um lado, o Melk aberto pelo outro, e o centroavante referência está sendo importante porque ele está armando o jogo fora da área, tem que ter alguém para finalizar. Então, assim, é o Ceará que está armando o jogo para o arremate de ninguém. Então, conta com o Matheus Araújo vindo de trás, conta com o Fernandinho precisando prevalecer no 1 contra 1, e acho que foi uma partida até interessante até certo ponto do Fernandinho. Assim, é um cara que vem mantendo uma regularidade, assim. Eu gosto de interessante até certo ponto. Eu gosto do interessante até certo ponto, que para mim define um pouco o Fernandinho. É interessante, mas falta algo mais ali para definir as jogadas, né? Tem uma bola no comecinho do jogo que ele sai driblando todo mundo e nem finaliza e não vira nada a jogada. Exatamente. Só que ele vem num recorte interessante, onde ele vem conseguindo entregar utilidade. Por exemplo, o Fernandinho hoje, eu consigo criticar essa última decisão dele, esses erros de tomada de decisão, mas eu consigo muito entender no momento que um ponta se sente isolado por não ter uma referência para tocar, entendeu? Assim, ele precisa ter muito mais a bola no pé até tomar essa última decisão, porque ele não tem uma referência, não tem um alvo. E é assim com o Wendel Silva, é assim com o Luca, é assim com qualquer jogador que joga naquela posição, com o próprio Vina jogando de falso 9. Pedro Henrique não pode fazer essa função não, Léo? Não foi bem quando foi testado esse ano nessa posição. E o Pedro Henrique está numa fase que ele... Até brincaram hoje no pós-jogo, não lembro qual foi o canal que estava fazendo no pós-jogo, que disseram que se jogar a moeda para cima no cara ou coroa, o Pedro Henrique vai cair com a moeda em pé. Ele está conseguindo errar tudo. Tá errando tudo. E ele o desenho animado... Um jogador tão importante, né, bicho, pro Ceará. O piu-piu maluco ali do Frajola, aquele piu-piu que toma uma poção lá, fica maluco ali. Ele tá daquele jeito, pô. Assim, ele não consegue acertar nada. É o cara que tropeça na bola, que quando consegue prevalecer ali numa jogada de velocidade, ele erra o chute, ele erra o cruzamento. Assim, é um jogador que precisa ser preservado, assim. E a partir do... E assim... O Ceará tem um recorte onde o Ceará realmente consegue sufocar o Sport ali, principalmente, acho que o Ceará retoma ali o jogo ali a partir dos 15, 20 minutos, mas dos 35 aos 45 ali, onde tem realmente o gol anulado, acho que o Ceará consegue ser o melhor momento, onde ele realmente dá um sufoco no Sport. Mas diferente, assim, e a diferença do Ceará para o Sport, né? O Sport chegava ali e tinha aquela pressão, aquela bola no pé do Sport... Era uma bola no pé com muito uma posse mais demorada. O Sport rodava a bola e depois terminava sempre, geralmente, numa bola alçada à área, numa tentativa de infiltração ou no Barleta buscando a linha de fundo. O Ceará não. O Ceará, quando ele tinha a posse de bola, realmente era uma posse de bola mais rápida. O Ceará chegava ao gol mais rápido, assim. Era uma transição bem mais rápida, mas sem um centroavante. No segundo tempo, ele faz 4 mudanças, assim, ao meu ver. Tão raro a gente ver isso, né? Aos 20 minutos, às 4. De uma vez só. 4 mudanças de uma vez só, assim. Confundiu tanto que quase jogou com 12. Foi o Maranhão, que fez as 5, né? Na Copa do Nordeste.
Eu acho que faz 4 mudanças ali e algumas bem questionáveis, assim, tirando o próprio Melk, que era um dos melhores jogadores. Eu tava explicando, vendo o jogo contra as pessoas que assistem menos o Ceará. Todo mundo achou que, tipo, porra, vem todo pra cima. Eu olhei e disse, ó, tem um atacante aí nesse conjunto, tá? Ele tá botando um atacante, Pedro Henrique, um meia, um volante e um lateral. É porque Dieguinho é um cara que chama atenção, múltiplo, né? isso. Dieguinho é um cara que o cara vê se não é titular e é titularaço de vários times da Série B. Então é um cara que chama atenção, mesmo sem ser ofensivo, né? E ele tira o Melk no momento que ele coloca o Dieguinho, que é um cara que consegue achar muito mais esse passe, que poderia ter muito mais, extrair muito mais do Melk no jogo, num contexto onde o próprio Dieguinho estivesse em campo. Eu acho que o Lucas Lima e o Zanocelo conseguem entregar menos isso do que o próprio Dieguinho. Eu acho que era um jogo que ele conseguiria trazer até o próprio João Gabriel para o jogo, né? Assim, é uma peça que... E é isso muito que se questiona do Moza, né? Ele consegue colocar jogadores assim, pro ostracismo, geralmente nos seus melhores momentos de destaque, assim. E é um jogador, assim, o João Gabriel, um jogador da base, que aí num contexto desse de Série B, de jogar fora de casa, de um jogo travado, que ele consegue te entregar uma coisa muito importante, que é um passe vertical longo, muito bom, e uma bola parada muito boa, e um arremate de média distância muito bom. Então, assim, o Ceará conseguiria atacar o Sport sem subir a linha, sem arriscar. Ele poderia usar esse passe longo, ele poderia usar uma bola parada, ele poderia ter um volante ali que subia um pouco mais, que arrematava bem de média distância. E ele abre mão disso dentro de uma construção tática que no final não se explica. Você não entende quando ele arma o time, você não entende quando ele mexe, isso analisando peça por peça. E quando isso está posto em campo, o resultado dificilmente vai te surpreender. Porque ele escala mal e ele mexe para piorar. E dificilmente o torcedor do Ceará que acompanha de Léo tá vindo naquele modelo, ó, o Mozart tá aqui, mas se perder um jogo, vem uma rebordosa, né, meu irmão? Não, e assim, a crítica ao Mozart, ela ganha muita força por escolhas que ele não precisava fazer. É o que eu chamo de custo Mozart, pô. Não, mas o custo... eu acho ele mesmo se coloca na beira do caos, como diria Ney Franco. Mas ele não parecia... E assim, no Coritiba, ele não parecia fazer a escolha pelo absurdo. Pelo menos o pouco que eu acompanhei do Coritiba ano passado, ele realmente era questionado quanto à efetividade do ataque, mas ele não escolhia abraçar o absurdo. No Ceará, ele escolhe abraçar o absurdo. Inclusive, ele reencontrou o ataque dele todo hoje, né? Pela frente, que o Sport o ataque do Curitiba todo. É o oposto que Márcio Goiano faz, né? Márcio Goiano, sempre nas análises do esporte, que o Márcio Goiano fez o básico. Sempre. Escalou os melhores. Assim, e o Moza ao meu ver, bem mais treinador que o Márcio Goiano, mas ele não está fazendo o básico. Ele não está fazendo fácil. E é muito difícil apontar que o Ceará consegue uma construção de jogo, mas não tem um centroavante de referência, quando ele opta por fazer escolhas que tiram qualquer poder de fogo do time, assim, onde o Melk, por mais que seja um jogador jovem, quando a gente fala sobre um jogador jovem, geralmente o que se critica é aquela questão de inteligência de campo mesmo, das tomadas de decisão, o jogador ainda é imaturo. O Melk, dentro do elenco do Ceará hoje, se você for analisar as decisões técnicas ofensivas do Ceará, o Melk é o que entrega mais clareza nas decisões, assim. Ele é mais a clareza do que ele quer fazer é muito maior que a do Fernandinho, é muito maior que a do Pedro Henrique, é muito maior que a do Wendel Silva, é muito maior que a do Luca. Assim, não se justifica esse boicote sempre ao Melk. Eu acho que o Moza optou por se colocar nessa situação. Então, no segundo tempo, o Ceará cede ao Sport e dentro de erros que são recorrentes, a defesa do Ceará entra num espiral bem negativo com o Moza, que era justamente um ponto de equilíbrio do Moza, essa parte defensiva, e você soma um contexto onde ofensivamente o Ceará não consegue entregar, as mudanças que ele faz desestruturam o pouco que o time conseguia entregar de construção ofensiva. Então a gente vê depois do primeiro gol
no segundo gol, e realmente a entrada do Marlon dentro desse meio campo desestruturado do Ceará, onde a gente tem a figura do Fernandinho como aquela figura, ou do Dieguinho, perdão, que é aquela figura que está armando o jogo, e você deixa o Lucas Lima ali no meio campo, onde o Sport hoje, acho que a figura do Marlon muda um pouco o jogo, né? Mudou bastante. Muito. Mudou, e o segundo gol é mais a coroação disso, assim, é o Ceará que perde o meio campo por escolhas do Moza, a manutenção do Lucas Lima, a própria escalação do Lucas Lima é inexplicável. Eu acho. E acho a também. manutenção pior ainda. Eu não vejo Lucas Lima um titular do Ceará. Não é. Me impressiona assim, como ele vai ficando, jogando. E caindo de rendimento, né? Assim, ele vem caindo de rendimento e tendo essa manutenção garantida dentro de um contexto onde a gente tem um Dieguinho de volta, a gente tem um Zanocelo de volta, a gente tem um Matheus Araújo, eu acho que isso ficou muito destacado e dentro da parcela de responsabilidade do Moza, que ao meu ver é muito grande, e cada vez se torna maior, porque é um acumulado de decisões erradas, é um acumulado de estratégias erradas, de escalações erradas e de mexidas inexplicáveis, que dentro de um jogo onde o Ceará perde o jogo, basicamente uma mudança básica de meio campo, o Ceará perde o jogo no meio campo, é uma mudança básica de meio campo, para um treinador básico. Assim, o Moza perdeu um jogo para um treinador básico com uma mudança básica. Tudo verdade. Fácil de ser lida. Fácil de ser lida. Então, o Ceará perde um jogo que traz um acumulado pesado para o ambiente do clube, dentro dessa semana de questionamento de contas, dentro dessa semana onde existe um acumulado de más atuações, dentro de um acumulado de más decisões do Moza, dentro de um departamento de futebol que é acéfalo hoje. Ele foi desmontado e não foi remontado. Sim. E anuncia um novo diretor de futebol, que é uma pessoa que é um conselheiro do clube, que tem cursos na área de futebol, mas nunca teve gestão de futebol. Perigoso. É um clube, assim, você fazer uma reformulação no seu departamento de futebol, você tirando um CEO, ou você tirando um executivo, mas mantendo uma estrutura, a sensação que dá é que quando sai todo mundo, o Moza fica mais livre para tomar essas decisões absurdas. Quem é hoje no Ceará que, depois de um jogo como hoje, chama o Moza na sala do departamento? Ninguém. Quando caiu todo mundo, ele ficou super poderoso, Léo. Quem tem a chave? Eu queria saber muito, assim, quem tem a chave do departamento de futebol do Ceará hoje? Moza. Se tem uma sala lá, Moza. tem uma sala, diretor ou CEO de futebol do Ceará. Se existir essa sala lá, e deve existir, eu quero saber quem tem a chave. Ricardinho não apita, né? Não apita. É uma figura que está lá, que nem isso o Ceará consegue explicar. O Ricardinho assumiu mais funções, assumiu mais poderes, é um cara que não está preparado para ser um executivo, e as coisas no Ceará, nessas gestões que já vem se acumulando recentemente, ela toma decisões na base do improviso do hoje, você acaba queimando um cara que seria um potencial executivo para o futuro, mas que hoje não está preparado para o cargo. Aí você coloca ele lá ocupando uma função para a qual ele não está preparado e com as funções que ele não vai suprir. Assim, eu quero muito saber assim, quem é que tem a chave da sala, de quem é o porta-retrato, quem é a foto da filha que tem lá na mesa. Eu quero saber quem é que amanhã vai chegar no clube e cobrar o Moza. Cara, ninguém. A quem o Moza vai projetar uma janela de contratações em junho? Isso é o mais perigoso. Aí já é o mais perigoso nesse momento. Porque a cobrança vai ter da torcida. E vai chegar a cobrança. Nesse momento também, veja só. É temerário, mas não é o pior dos mundos. Mas esse planejamento de contratação, principalmente nesse recorte que, o Sport vai se reforçar, o Goiás vai se reforçar, Fortaleza... O Ceará também vai. Lógico. Mas precisa ter um planejamento, um norte. Precisa ter um norte para se reforçar. Porque só na de Moza chegou o Fernando para a lateral esquerda, que não era exatamente o jogador que o Ceará precisava, né? Por exemplo. O Moza teve até pouca influência assim, na chegada do Fernando e das contratações. Acho que ele pesou muito na questão do Alex Silva. Acho que o Alex Silva foi um pedido muito particular do Moza aí. Mas, assim, ao meu ver, antes dessa questão de contratações, vem a questão de cobrança, de dia a dia. Quem está cobrando analista? Quem é que está cobrando o presidente reforços?
Quem é que está cobrando bicho do elenco? Quem é que está cobrando postura? Assim, quem é que está guiando os nortes? Assim, já faz mais de um mês que o departamento foi totalmente... Uma coisa é você tira o CEO e você mantém o executivo, ou você tira o executivo e o CEO deixa o coordenador, pelo menos para alguém seguir os processos. Se você chega amanhã, no 45 minutos, faz uma reformulação, e você tira todo mundo no outro dia, não tem Rodrigo, não tem Massinho Sabotagem, não tem mais ninguém. Não tem mais Fred, não tem mais Cássio. O 45 precisa continuar de algum ponto. Isso. Nenhuma empresa continua. E o Ceará no Ceará não existem, principalmente em todos os setores, que o futebol existe um pouco mais, processos estruturados que quem chegue lá consiga dar sequência. Quando você demite todo mundo, coordenador, executivo, CEO, as pessoas que montaram esse elenco, as pessoas que firmaram compromissos com esses jogadores, as pessoas que estabeleceram regras, as pessoas que estabeleceram processos, as pessoas que reformularam o departamento de análise de desempenho, você não tem mais nada. Léo, você não tem mais nada. Vamos ver aqui. Tem um perfil aqui do Sport que a gente tem sempre citado, que é o Portal do Sport 87 no Twitter, que ele sempre traz nuvem de palavras mais Bacana. comentadas pela torcida do Sport. E ele passou a fazer também dos adversários. A gente até diz que é um parceiro, a gente não sabe nem quem é, mas é um parceiro informal aqui dos nossos programas. E ele trouxe a nuvem, tá, de palavras mais comentadas pela torcida do Ceará, tá? Foram 251 mil interações das duas torcidas juntas. Ele não detalhou quantas interações específicas do Sport e quantas interações específicas do Ceará, mas ele vai sempre buscar o que é comentado abaixo dos posts oficiais, tá? Eventualmente, no caso do Sport, onde ele tem um mapeamento maior, ele pega pessoas que acabam falando mais do esporte, perfis e coisas do tipo, né? Influenciadores, porque essa palavra hoje engloba tanta coisa que eu fico tentando driblá-la. Mas Léo, acaba sendo, que todos são. Você eu sou o Cássio. Isso. É porque cabe muita gente, né? É um caminhão de possibilidades. Mas, Léo, a gente tem, né, duas palavras que saltam aos olhos. Eu tô rindo da pequenininha aqui, vagabundo. Depois tentar entender para quem é o vagabundo. Pode ser o árbitro. Pode ser o árbitro. Não. Um cara só na humildade. É o árbitro, pô. É não. Quem é o vagabundo? Vamos começar pelo vagabundo, então, o pequenininho aqui. Tá. Vagabundo tá fora de campo. Assim, o alvo da palavra, na maioria dos tweets, postagens e grupos de WhatsApp que eu vi, tá fora do campo. Certo. Chama, então, aqui aos olhos Mozart e Ramos, né? Que imagino que seja Rafael Ramos, né? Exatamente. Esse sempre é muito emblemático, tá? Porque deve ser tipo sempre essa atuação, sempre travado, sempre deve ser sempre uma coisa Rafael nesse Ramos. sentido. Sempre Rafael Ramos. São erros repetidos, né? A gente tem Lucas Lima ali, menor força, diretoria, questionamentos para Bruno. Eu vi gente questionando o segundo gol, né? Porque passou em cima de Bruno, mas foi uma pancada muito grande de cabeça. Aí tem goleiro fraco, Bruno. Eu achei curioso, bati o olho e fui olhar logo a arbitragem. Tem uma menção aqui, a arbitragem. Muito pouco, eu te falei isso com o Cássio. Muito pouco. Eu vim com essa questão da arbitragem. Eu achei que ia ter muito por conta da coletiva que a gente veio ouvindo no carro de Mozart. Mas quando eu dei a minha primeira tuitada sobre o jogo, os 3 torcedores do Ceará vieram comentá-la. Nenhum deles falou de arbitragem. A gente conversou com o Léo antes do programa. Léo também... Eu olhei o Instagram do Ceará aqui também. De vez em quando é muito bolha mesmo. Léo também não entrou na questão da arbitragem ali como algo tão fundamental quanto o Mozart nos fez achar que viria esse tom. A torcida não comprou muito. Você vê que realmente a arbitragem aqui, talvez um vergonha desse pode ter sido até porque ele veio com aquele velho discurso de assim, eu não sou de reclamar de arbitragem, mas num jogo como esse, eu tenho que falar. Isso que todo mundo fala, né? Todo mundo reclama, mas chega na hora e diz, eu não reclamo, mas agora eu vou falar. Aí, Léo, ele faz mais alguns apontamentos, tá? Mozart foi o epicentro do debate, tá? 19,3% das mensagens foram sobre o treinador. Sendo que o fora Mozart apareceu em 12% delas, 11,9%. Outros pontos em percentual, tá? 13,2% elenco fraco, 11,1% diretoria ou João Paulo,
7,3% falta de camisa. Aí pode ser provocação de torcedor do Sport que entrou e talvez no apanhado ele não consiga filtrar. Arbitragem, 6,8%, Cássio, das mensagens do Ceará. 6,8% falaram sobre arbitragem. Rafael Ramos, 6,6%. E Bruno, 6,4%. Aí é estranho. Bruno não teve um papel nesse jogo. Então, mas a turma vai atrás, né? É o que eu falei. Algumas pessoas culparam ele do segundo gol, Cássio. Comentários negativos, 71,7%. Neutro, 26,1%. E positivo, 2,2%. Essa é a análise das postagens, que foram comentários embaixo das postagens oficiais do Ceará. Eu atribuí aquela falta de camisa porque sempre tem o torcedor do outro time que vai lá e vai dizendo não é maior, blá, 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 blá. Porque eu não acho que o torcedor do Ceará vai dizer, claro, não tem camisa, então não faria sentido. Obviamente. Esses 7% aqui de camisa, Léo. Como é que você acha que está no tom? Você já tinha feito seu comentário e eu acho que o Mozart grande aqui bate sempre, encaixa com que a torcida, na sua maioria, nesse filtro, nessa nuvem de palavras, definiu, né? O Moza, como a gente falava, né? Ele chamou muito para si, né? O Moza, as decisões do Moza chamam muito a responsabilidade para ele. E esse perfil dele de não entregar futebol, mas entregar resultado, a partir do momento que a entrega do resultado não acontece, a falta de futebol... É rebordosa que eu falei, exatamente isso. É dobrada. É uma situação análoga, de certa forma, do Carpini, só que com resultados. O Carpini não entrega futebol, entregou resultados e vai começando a entregar futebol, né? Pela superioridade do elenco que tem mesmo. A ideia é que o time comece a engrenar, a ganhar confiança. O Moza, quando ele não entrega resultados, ele não se sustenta sob nenhum ponto de vista. E o Moza, claramente, ele era pessoalmente muito ligado ao departamento de futebol que foi demitido, entendeu? Ele era pessoalmente muito próximo a eles no projeto, assim. Eu não sei até que ponto ele se sente ainda parte do projeto. Eu não sei se ele tem o perfil de gostar dessa centralização nele ou de se sentir desamparado, né? Existem, assim, dois perfis, assim. Ele não vejo nele muito o perfil L dos Anjos, assim. Eu vejo ele mais no perfil de ter se sentido desamparado. Quem me trouxe, quem montou o projeto para mim não está mais aqui. Claramente a gente não tem um presidente que é um cara de interlocução, não é um cara do futebol, não é um cara de postura, de resolver, de decidir. Então eu não sei até que ponto o Moza ainda está comprando esse projeto. Eu imagino que muito mais que os resultados, eu acho que o enfraquecimento do Moza passa diretamente pela falta. Eu acho que o desembarque do Moza vai ser primeiro dele. Eu acho que ele, em termos de acreditar no projeto, vai desembarcar antes mesmo da diretoria tomar essa posição, porque eu vejo na diretoria do Ceará, pelo perfil da diretoria do Ceará, do presidente em especial, que eu acho que quem pode falar de futebol hoje é o presidente, né? Por mais que tenha um diretor de futebol nomeado recentemente, eu não vejo no presidente a postura de tomar decisões. Eu acho que vejo ele mais se escondendo atrás do Moza. Vamos para as avaliações individuais, tá, Léo? A gente tá aqui com... Rapaz, tá caindo... Vocês estão ouvindo aí, tá caindo o mundo aqui. Veja só, você, inclusive, tem... Pra onde você vai, você leva a chuva, né? Sexta-feira o homem tava aqui no Recife. Sexta-feira o Léo mandou uma notícia assim, galera, tô por aqui, quem quiser me encontrar. Tô ilhado aonde? Cara, os ônibus estavam cancelando, pô. Os ônibus não estavam passando pra ir pra Paraíba, pra ir pra Fortaleza. Era pra tu ficar aqui pra ver o jogo, pô. Cancelou, pô. Eu falei, meu medo de cancelar o ônibus, eu tenho que ficar aí pra assistir o jogo. Meu medo era ter que assistir o jogo. Era como já tava indo pra... Estaria aqui na mesa. Estaria na mesa, meu medo era essa crueldade. Mas é muita chuva hoje, né, em Fortaleza. Tu tá em Fortaleza ou tá no interior? Estou em Fortaleza. Tá em Russas, não, teve né? uma meia maratona tradicional aqui na cidade, a Terra da Luz, foi cancelada, assim, adiada hoje pela manhã, porque o Centro Dragão do Mar ali alagou assim, de calçada, assim, carro pela metade, assim. O Moza até reclamou disso na coletiva também. De que os dois times não perderam um treino, bem, cada um num dia diferente. O Sport não treinou na sexta e o Ceará não treinou no sábado, né? Justamente pelo mesmo motivo.
Léo, vamos do goleiro ao centroavante, né, como manda a tradição. Bruno, ele virou alvo de novo da torcida por conta daquele gol. O terceiro gol do Vila Nova foi 100% na conta dele. Tá? No jogo seguinte, contra o Maranhão, a gente aqui debateu no Raio-X, Léo, que eu, na condição de Moza, teria utilizado o jogo do Maranhão para testar Jorge. Né? Não é um goleiro da base, é um goleiro que o Ceará foi lá, fez um movimento de trazer do Sul para ser reserva mesmo, para ser terceiro reserva que seja. Mas se não jogasse contra o Maranhão, vai jogar quando? Né? Não era um jogo para começar a ver qual era. E aí não só ele não jogou, como o Bruno foi capitão do time, né? Contra o Maranhão, no simbolismo muito grande que o treinador fez. E aí ele vai para esse jogo, não vi nenhum problema em relação a Bruno. Uma certa desconfiança, o Sport, sempre que a bola ia, a torcida do Sport, até marcada pelos erros recentes dele, gritava para os jogadores do Sport meio que apertar a saída de bola dele. Pode ter tido um chute meio para fora ali, um tiro de meta torto, mas nada que entre na conta dele. Também não acho que o segundo gol, aquela cabeçada, tinha muito o que fazer ali. Ou a bola batia nele ou não batia. Né? Ele não fez nenhum movimento que facilitasse o gol do Sport. Tua visão, tanto dessa não chance dada a Jorge, quanto da própria atuação dele hoje. É o que a torcida do Ceará pede muita chance para o Gustavo, né? Que é um goleiro da base, bem promissor, teve até contrato renovado recentemente. O que se fala, assim, de conversa de bastidores mesmo, é que o Jorge, nos treinos, não tem um desempenho, assim, que justifique, assim. Que o próprio Gustavo vem treinando melhor que ele. Pedindo e era passagem, o que a torcida né? pedia. E o que a torcida pedia. Eu acho que dificilmente qualquer goleiro desse teria mais desconfiança da torcida do Ceará do que o próprio Bruno. O problema do Bruno, também acho que ele não foi determinante para o segundo gol. Como a bola passa ali alta, assim, a torcida esperava que ele, acho que talvez desse um tapa ali, botasse a bola para fora. Coisa que ele é muito ruim de fazer, né? Eu acho que o próprio gol aí do Vila seria um Nova milagre, né? Se ele pega essa bola, é um milagre. E ainda teve a questão do pênalti, né? Que essa semana até Atos falou, né? É um goleiro que não pega pênalti. Assim, ele até vai no canto, mas mas hoje ele foi onde não, aquele negócio, ou seja, mesmo caindo bem, escolhendo o canto, tudo certinho, mas assim, realmente... Mas quando ele cai pro lado da bola, eu só me lembrei do Atos falando, mas eu acho que ele não foi determinante, eu acho que hoje é a insegurança dele mesmo, saindo com a bola nos pés, assim. Ele estava inseguro. Mas tem que estar, como é que não estaria, né? A falta de segurança, de controle. Toma um amarelo muito cedo também, né? Numa besteira ali da bola ganhar alguns metros e tal. Demorando bastante. Amarelo muito cedo. Mas aí fica no amarelo mesmo. Sim. Acho que a desconfiança... O famoso amarelo de goleiro, né? Amarelo de goleiro. O Bruno Ferreira não se sustenta muito nesse amarelo de goleiro, não, mas hoje eu acho que ele vai de amarelo, não foi determinante pro resultado, não. Perfeito, Léo. Vamos então para os dois zagueiros, Éder e Luiz Otávio, rebatizado de Luizão, enquanto o outro Luiz Otávio seguir aí no Ceará. Eu vou dar um verde. Jogou bem o Luizão, ele foi bem hoje, acho que ele foi bem soberano nos lances pelo alto. O pênalti não teve muita responsabilidade deles, eu acho que ele até se confunde em algumas jogadas na saída de bola, mas em geral vai bem, consegue avançar. E pro Éder eu vou dar um amarelo. O Éder vem num viés de baixa, vem também sendo questionado, principalmente no jogo contra o Vila Nova. Acho que ele, nessas jogadas aéreas, ele vai bem mal, mas eu acho que o miolo de zaga hoje do Ceará funcionou bem. Aquele segundo lance ali do segundo gol ali foi um lance bem difícil. Acho que a bola do Marlon foi bem feliz ali, acha no segundo pau ali. Onde é uma cobertura bem difícil ali. Mas acho que o miolo de zaga hoje funcionou bem. Eu acho que o Éder vai abaixo um pouco mais, só pela insegurança mesmo, que havia sido acumulado. E o Luizão vai de bem também, porque eu acho que ele vem sendo o esteio, assim, é o jogador mais regular dessa defesa do Ceará. É a base da atuação defensiva do Ceará, apesar desses 5 gols tomados aí nos 2 últimos jogos. Perfeito, tá? Pode seguir, Léo, com as avaliações. Fernando, eu vou dar um amarelo pro Fernando. Acho que o Fernando não foi bem. Perdão, laranja, foi mal. Laranja pro Fernando, porque o pênalti é bem determinante para a atuação. Ele já fazia uma atuação abaixo hoje.
Ele vinha num viés de crescimento, de boas partidas, de ganhar confiança, mas hoje ele faz... Até começa o jogo... acho que o Moza... A ideia do Moza hoje era claramente prender um pouco mais o Zanocelo e o Lucas Lima ali no começo do jogo e fazer os laterais subirem bem ali para associar, por um lado com o Melk, por outro com o Fernandinho. Subia bem com esses 4 mais blocados, assim, para associar, ganhar o campo bem nessa situação e mantendo o Zanocelo e o Lucas Lima bem mais baixo, né? Acho que o Fernando consegue fazer isso até dentro do próprio cenário onde o Sport era melhor no jogo, o Fernando conseguiu fazer isso melhor. Mas depois ele cai muito em rendimento e acho que culmina com o lance do pênalti ali, um pênalti bem desnecessário. E a atuação dele já vinha em queda ali até o lance do pênalti. E depois dali fica muito difícil a recuperação do Fernando. E pelo lado direito, o Rafael Ramos também um laranja, bem abaixo. É um cara de muita correria, coloca muita vontade, muita intensidade, mas erra muito nas tomadas de decisão. Dieguinho voltar para a lateral direita, não se debate isso aí, porque ele foi bem, né, antes do Ceará na lateral direita. No Ceará ele jogou, no Ceará ele jogou pouco na lateral direita. No Ceará ele jogou até quando se contundiu, estava na lateral direita, né? Ele fez um gol na lateral esquerda do ano passado, eu não lembro qual foi o jogo, 1-0. Foi no comecinho do ano, né? Primeiros jogos da Copa do Nordeste, foi um golaço. Golaço de fora da área, ele foi pra esquerda. Acho que foi confiança, o jogo tava duríssimo, mas foi confiança, o jogo tava encardido. Isso. E resolve. Mas eu acho que hoje o que pesa muito pro Dieguinho não ser testado na lateral direita é basicamente a necessidade do meio campo e a questão do tempo de inatividade que ele teve, né? Sim. Acho que na lateral ele seria um pouco mais exigido ali fisicamente. E não sei se o Moza teria essa característica de deslocar ele. Parece um cara mais pragmático. Porque de fora me dá uma certa angústia. Como é que se arma 11 e o Dieguinho não joga no Ceará? Assim, me dá uma certa angústia de olhar para um time e dizer assim, como é que Lucas Lima joga e Dieguinho não joga, né? E a escolha errada de ter ele praticamente 90 minutos contra o Maranhão. Totalmente, né? Totalmente. Assim, é uma escolha bem errada. Ainda mais então, depois do placar ter construído tão rápido como foi. Exatamente. E você precisar de um jogo contra o Sport, né? Que em tese é um adversário direto aí pelo acesso. Um jogo difícil na ilha. Você não ter o Dieguinho, né? E assim, virou uma justificativa genérica do Moza para tudo, né? Para tudo é controle de carga, para tudo vai jogar, a gente precisa rodar o elenco, porque é um desgaste excessivo, o Melk vai bem, mas ele vai bem, mas jogou demais, 2 jogos seguidos, e assim, é a justificativa coringa que o Moza tem na manga para qualquer escalação que ele faz beirando o absurdo. Já vamos passar logo para fechar essa defesa. Pro Sanches, ele fica com nota, sem nota? Como é que você avalia? Não, o Sanches fica sem nota, assim. Foi inclusive, a parte da torcida questionou muito. O Sanches vem muito bem, né? Sempre que é acionado, entra muito bem. E parte da torcida questionou isso, né? Por mais que o Fernando viesse num viés de crescimento, a torcida questionou. O Sanches vem numa boa fase, o Ceará não tem um 9. Então o Sanches é um cara que entra muito na área, né? Um cara que finaliza, é um cara que aparece, é um cara que usa muito a linha de fundo, que inclusive associa melhor pela lateral ali com o Fernandinho do que o próprio Fernando, vem dando mais certo, né? Essa dobradinha ali. E por que não usou o Sanches, né? A torcida questionou muito, mas no jogo de hoje não teve uma posição determinante aí na partida, fica sem avaliação. Então vamos para os 3 jogadores de meio de campo, Lucas Lima, Zanocelo e Michel Araújo. O Lucas Lima, Matheus Araújo. Vou dar um Lucas Lima, vou dar um vermelho. Foi uma partida bem abaixo, assim. É um discreto que beira o absurdo, assim. É um cara que tem... Sua escalação não se justifica sob nenhum aspecto. Não tem nenhum aspecto que justifique a manutenção, a insistência do Lucas Lima. E assim, se você somar as expulsões irresponsáveis que ele teve, ao desempenho que não se justifica, a volta do Dieguinho, a volta do Zanocelo, não se justifica sob ponto de vista nenhum você trazer o Lucas Lima. Assim. É uma insistência do Moza que, como eu já havia dito, assim, só traz mais holofote para o trabalho dele, assim, quando ele não precisava disso. E o Zanocelo também é um laranja, assim, muito mal. É um cara que não consegue fazer essa conexão da defesa para o ataque de uma forma precisa.
é um cara que cada vez mais era um cara que tinha uma verticalidade de passe que abria jogo para o Ceará. E cada vez mais vem sendo um cara burocrático, vem sendo um cara de passe lateral, vem sendo um cara de rodar com a bola e tocar para trás. Então, assim, é um cara que não tem um poder de marcação que se destaque, e a partir do momento que ele passa a não ser também uma ferramenta de construção, também nada justifica a manutenção dele em campo. E o Matheus Araújo, eu acho que foi bem o Matheus Araújo, dá um verde de bem para o Matheus Araújo, porque ele vem ele dá um pouco de intensidade que o time do Ceará tem aí na frente. Nesse meio campo, né? O meio campo do Ceará vem bem travado, tanto quando ele joga com Vina, destrava um pouco quando tem o Dieguinho, mas as escolhas do Moza trazem o meio de campo do Ceará muito travado. E a única válvula aí que o Ceará tem para destravar esse meio campo que é mais agressivo, e é um meio campo que quando ele faz essa formação, o Matheus Araújo fica muito com a função de uma liberdade para cair por um lado, cair pelo outro, pisar na área, finalizar. Ele geralmente é essa peça que mais entra na área para o arremate do que propriamente o entre aspas, centroavante que o Moza coloca em campo. Então, vou dar um bem aí para o Matheus Araújo, até pelo gol ali. Né? Vem bem, teve a chance assim, do gol anulado, né? Sim. Desenha muito o que é o Matheus Araújo no Ceará hoje. Acho que é um dos caras que, ao meu ver, não podem sair desse time, o que simboliza que provavelmente será o próximo a sair do time. Pelos critérios. Tá muito próximo do Matheus Araújo sair do time, assim. Acho que o Moza faz uma confusão muito grande entre rendimento e cansaço, assim. Olha, esse cara rendeu. Para ele render, ele se cansou muito, então eu vou sacar ele. Então, provavelmente, é a próxima vítima na tesoura do Moza. Pra gente também já ir passando pelos reservas, aquelas 4 substituições, elas foram um tiro na água, né? Nada funcionou muito ali no time com as mudanças. Mas dentro dessa composição que a gente está indo ali de meio de campo, a gente teve Juan Alano e Dieguinho. Queria saber se você deixa alguma análise para esses jogadores, né? Ou se segue ali. O Juan Alano eu vou colocar mal. Certo. Acho que o Juan Alano, principalmente, acho que fica muito mais gritante a falta de intensidade do Juan Alano. Ela fica muito gritante quando ele substitui justamente esse jogador que a gente acaba de analisar, que é o cara que conseguia dar uma aceleração mínima ao meio campo. Toda a lista Cauê trazia esse cidadão e eu não estou entendendo por que não. Bonzinho. Cara, acho que ele é muito... Eu acho, sinceramente, que ele é muito mais vítima do modelo que o Moza cria, né? Do que dele, pô. Ele não, é o que eu tô falando, assim, você tem um jogador desse, assim, e já é um cara lento, é um cara que cadencia o jogo, e você traz num meio campo desse, preso, e você traz para uma posição que é justamente de quem dava intensidade, acho que você coloca muito mais holofote na lentidão dele. E um jogo onde o Sport já estava com a linha um pouco mais baixa, o Sport quando faz o gol, baixa muito a linha, tanto que assim que o Sport faz o gol, você vê o Luizão no meio campo, com a bola no pé, entendeu? Sim. Então você vai colocar o Juan Alano numa situação onde ele está geralmente engavetado, onde ele vai precisar, não vai ter tanto espaço para pensar, onde ele vai precisar girar a bola rápido e ele não tem essa intensidade, né? Muito menos ele vai ter área para pisar, para finalizar, para aparecer ali como elemento surpresa. E o Dieguinho acho que foi bem. O Dieguinho foi bem. Acho que o Dieguinho foi bem. Se não quiser, eu quero, viu? Virou um meio armador, né? Se não quiser, eu quero. Esse ano são 12 jogos, dá pra permanecer aí. Acho que vai ter... Pense mais 2 semanas aí. Vai ter mais gente querendo esse aí. A janela aí vai ser... Mas jogando pouco, às vezes passa um pouquinho despercebido. E volante, né? Acho que alguma pessoa falou sobre isso. Uma mídia independente falou que informalmente, assim, conversou com pessoas do clube, eles trabalham que acham pouca possibilidade do Dieguinho sair, porque eu achei um pensamento meio deturpado, mas porque a janela de meio campo, geralmente os times da Série A vão buscar jogadores de ataque, que vem resolver, ganhar jogo, não focam tanto em volante. Veja, eu acho que tem um desenho aí que dificulta o mercado para Dieguinho, a não ser que Remo, né, Mirassol levantem nessa segunda metade do primeiro turno uma possibilidade de disputar de forma mais efetiva a permanência. Venceram nessa rodada Remo e Mirassol, por isso que eu citei os dois, né? A Chape estava vencendo e levou a virada.
Porque também a gente não vê Dieguinho indo pro Atlético Mineiro, né? Indo pro Inter. Não. Acho que assim, a soma entre idade e Isso, multa... quer dizer, a idade não coloca no Red Bull Bragantino, por exemplo, que é outro... O Vitória e não, assim, não pagaria multa. É muito difícil. Na Assim. na 18ª rodada, não sei se o Remo vai estar em condição de dar um tiro para pagar uma liberação. Entendeu? Só se ele não tivesse sendo... Mas se começar a fazer esses pontinhos que tá arrumando aí faz... Só se ele não tivesse sendo nada utilizado para ter dentro dele um sentimento muito grande de querer sair. Mas aí o cara... mas aí eu vejo assim, o cara vai dar um tiro num centroavante, vai dar um tiro no ponta. E, veja só, o Remo tem isso não, tá? O Remo dá... O Remo é para todo lado. Não tem muita coerência. O Remo é quem vai armar metade dos times da Série B na janela, tá? Vamos então pro trio ofensivo, tá? Melk, Fernandinho e Luca. Depois a gente comenta as entradas de Pedro Henrique e Júlio. Eu vou dar um regular pro Fernandinho. Eu acho que... Mas puxando essa análise que eu já tinha feito antes, né? Eu acho que ele é muito mais vítima da falta de uma referência. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho como considerar bem, porque ele realmente conseguia fazer essa primeira disputa, ele conseguia, às vezes, prevalecer, conseguia driblar, e ficava muito sem opção quando ele chegava lá, porque, assim, um ponta sem ter a referência é um jogador que tem que ficar com a bola mais no pé. E aí você fica com a dificuldade, você tem que ser muito mais preciso nos dribles, você é submetido a muito mais duelos, e eu acho que a falta do centroavante prejudicou um pouco mais o Fernandinho no jogo pessoal dele. Acho que o Luca também foi regular, acho que o Luca é muito esforçado, assim, é um cara que é colocado como referência, mas é um cara que quando ele consegue arrastar ali pela lateral, ele consegue buscar jogo, ele consegue buscar a linha de fundo, é um cara que é muito mais efetivo quando joga fora da área. E a gente vê que todas as peças de ataque do Ceará, elas são meio vítimas dessa montagem de elenco, né? Você vê que todas as peças que o Ceará tem no ataque, tanto o Melk, como o Luca, como o Fernandinho, seriam potencializados. Qualquer um dos três escalados, tendo a figura de um centroavante como referência, fatalmente eles teriam uma entrega muito maior. E acho que o próprio Melk, vou dar um verde, de bem para o Melk, muito pelas escolhas que ele consegue fazer, tomar decisões melhores. É um cara que consegue construir mais chances de gol. É um cara mais inconformado, assim, é um cara que transita pelo campo, é um cara que consegue produzir jogo pela ponta, consegue produzir jogo quando ele entra em diagonal. É um cara que eu queria ver mais testado no meio-campo, dentro de um meio-campo desse que não funciona. Às vezes você abrir o Matheus Araújo e colocar o Melk mais centralizado, é um cara que é de origem, é esse jogador, né? E aí a gente joga mais uma vez a responsabilidade sobre o Moussa de insistir sempre no garoto como ponta, né? Não é a principal característica dele, não é a principal formação dele, ele é um cara que é um meia, e o Ceará não tem um meia hoje que ele é incontestável. Você tem o Matheus Araújo, que às vezes foi colocado aí como ponta e conseguiu render também. Acho que falta um pouco mais do Moussa essa tentativa de buscar e colocar as peças no lugar, mas eu vou dar esse bem pro Melk aí de alguma forma. Pedro Henrique e Júlio. Pedro Henrique mal, vermelho. Se jogar pra cima a moeda dá no meio, já tava definido. Dá no meio, né? Não tem muito o que falar, não. Assim, é um cara que erra tudo que tenta. Assim. Erra passe curto, erra drible, erra... Se ele for ganhar... A lesão dele foi ombro, né? Ombro, braço, né? Foi antebraço, foi. Antebraço, né? Antebraço. Foi. Ou seja... Não afeta a perna, né? Pra essa volta tão difícil que ele vem tendo, né? Acho que a questão dele, tá mais na cabeça mesmo, nas decisões, assim. Que perna tá tendo, assim. A cabeça tá pensando mais rápido que a perna, tá pensando mais devagar que a perna. Tá havendo uma falta de sincronia aí. Mas bom jogador. Tá abaixo, mas é bom jogador. E Júlio? Júlio vai ficar sem avaliação. Acho que o Júlio... Já foi muito último, né? Participou pouco do jogo. O homem mais criticado pela torcida, o homem mais criticado por Léo nessa live, tá? Professor Mozart. O professor vai pro vermelho hoje. Professor tão esperado, que pra cair naquele comecinho não caiu. Pois é. Agora não quer mais não. Agora não quer mais não. Saiu uma rodada do GC já... Mister Goiano, vai até o final. Não Queres? Não quer mais não. Tô fora. Que eres? Tô fora. Nossa, deixa o nosso... Vamos de batatais aqui pra ver se dá certo.
Batatais. Cada um tem um interino que O merece. Sport, Cada um tem o seu investe Batatais interino aqui. agora. O substituto já tá na. Já, tá no tem, já clube. contratou o próximo interino. Já. Mas, assim, não é pela posição na tabela, assim. O Moza Não, é isso. Né? é pelas escolhas questionáveis, por sacar jogadores que vão bem, por não dar continuidade a quem está ganhando confiança, por insistir em algumas peças como o Lucas Lima, por fazer escalações iniciais questionáveis e fazer mudanças mais questionáveis ainda, assim, quando... Ô, Léo, Eu acho, é meio preguiçoso, assim, meio eu vou dizer uma coisa pra preguiçoso você, viu? Eu comentei aqui, eu não sei se também foi no carro ou aqui já na mesa, antes da gente começar a gravar. Eu gosto de Moza. Eu acho que ele seria um cara que no esporte conduziria para um G6. Eu não vou nunca falar em conduzir processo, porque esse ano é diferente. É difícil. Tá? Como eu acho que o Ceará vai pro G6. Eu acho que o Ceará vai ter problemas, vai patinar, como o Curitiba teve, mas eu acho que o Ceará é um dos favoritos ao G6. Agora, eu acho tudo isso, mas a caminhada É tortuosa. é muito tortuosa, porque eu vou dizer uma coisa, viu, Léo? O Londrina 0, o Ceará 0. Eu não sei como é que a torcida engoliu aquilo ali como algo, pô, valeu pelo ponto. A sensação que eu tive o jogo inteiro, o segundo tempo, era que se o Ceará dissesse assim, meu irmão, eu preciso ganhar. Se ele dissesse assim, meu irmão, eu preciso ganhar esse jogo, pô. É o último jogo, é a 38ª rodada. O Ceará tinha ganho, pô. O Ceará Mas tinha sabe ganho por aquele quê? segundo tempo Londrina. Mas Todo sabe- mundo ganha o mas- segundo tempo Londrina. Londrina não pode fazer uma substituição que o time acaba, pô. Mas a torcida não engoliu, não. Mas eu vi A muita torcida gente engoliu, engolidinha. a torcida engoliu o Moza. Na verdade, aquele ponto ele vai se desvalorizando a cada rodada. É. É o único do Londrina dos últimos 15. Exatamente, pronto. O Eu Moza- nem tinha visto o isso. Moza- O único ponto do Londrina dos últimos 15. Eu vi muita gente Moza tratando como positivo, fatalmente- viu, Léo? O Moza fatalmente conduziria o Sport ao acesso, como conduziria o Fortaleza ao acesso. Porque, assim como o Sport, quando tinha Roger, precisava, pelo time que tem, pelo elenco que tem, pela camisa que tem na Série B, precisava de um cara só que encaixasse Isso, parece o bola básico. na bola, o triângulo. Pronto. O Ceará tem o cara que encaixa a bola na bola, parece até incoerente com o que eu acabei de falar. Mas o que falta mais para o Ceará é um presidente. É alguém que chegue, sente na cadeira e seja presidente. O Ceará não tem, e o Sport tem, o Fortaleza tem um CEO que faz isso. É alguém que termine o jogo hoje, ligue para o Moza e diga assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? O presidente do Ceará, se o treinador bater na porta dele, ele é um cara que vai ficar olhando para a cara do treinador assim, calado. O presidente do Ceará é um cara que escuta todo mundo e não decide nada. Ele é um cara que escuta todo mundo e ele não decide nada. É o cara que... Na verdade, a gente usa muito aquele personagem assim, é o cara que precisa bater na mesa. Não, mas ele não bate ele nem bate na mesa, ele nem senta na mesa, ele não decide. Ele é um cara que é levado pelo vento. Assim, e hoje, o Ceará é a cara do seu presidente. E a torcida do Ceará está virando a cara do seu presidente. Assim, a forma como a torcida reage a qualquer coisa é muito isso, assim. Tá todo mundo muito morno, tá todo mundo muito... A cara do presidente. Então, se olhar a cara do presidente do Ceará, ele falando, ele agindo... Pronto, o Ceará é a cara do presidente. É Então, isso, assim, tá? Pode Moza concluir, Léo, desculpa. conduziria o Sport, conduziria o Fortaleza, porque lá ele seria cobrado. Assim, não é uma figura, o presidente do Ceará não é uma figura que tem uma postura de conseguir cobrar ninguém. Não consegue, ele não tem. Se você olhar qualquer entrevista do presidente, você não imagina ele cobrando ninguém. Não imagina. Ele é um cara que, se o Moza disser, rapaz, eu tirei porque o cara tava cansado. Aí ele vai dizer, tava cansado. Pois é, então tá certo. Você não vê, cara, um cara que não tem postura. Ele não sabe ser presidente. Ele pode ter sonhado em ser presidente, mas assim, ele não... tem que criar, inclusive, uma nova frase, para aquela clássica frase, assim, que não tem treinador, a gente não sabe, que a gente sabe, só sabe que você tem que criar, assim, que o Ceará não tem presidente, a gente já sabe há muito tempo. A gente Agora, quer vamos ver saber se não o tem... tamanho... Vai ver, o agora se tem tamanho torcida, do como é que é fazer a mudança aí? Velho, tem que pensar. tamanho Vamos do ver agora se tem estrago torcida que pra será derrubar o feito. presidente, né? Difícil. Ô, Léo,
fechando aqui, tá passando a programação do Ceará. Vitória na quarta-feira, né? Quarta de final da Copa do Nordeste. Você acha que vai... O Ceará usou basicamente o titular, porque na verdade ele roda, né? Algumas peças ele roda, então se foi titular até aqui, obviamente na quarta de final vai ser titular, ou a visão de Mozart que cabe ali de condição física. Atlético Goianiense em casa no sábado, tá? E aí ele vem para a sequência sem viajar, porque tem o jogo de volta do Atlético Mineiro, tá aberto, né? Copa do Brasil segue em aberto. Tem esse jogo de volta do Atlético Mineiro e aí o clássico contra o Fortaleza no outro fim de semana. 3 jogos muito pesados nessa sequência, né? Vitória, Atlético Mineiro e Fortaleza. Um jogo mais leve e obrigação de vencer aí contra o Atlético Goianiense. Então, Léo, é isso, tá? Obrigado pela sua participação, tá?